Só nos primeiros 6 meses deste ano, mais de 700 mulheres foram vítimas de feminicídio, segundo o Mapa Nacional da Violência de Gênero do Senado. A lei criada para combater esse crime brutal completa 10 anos amanhã. Feminicídio no Brasil mais que dobraram esse ano em relação a 2024. 12 mil mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil na última década. 8 em cada 10 assassinadas por parceiros ou ex-parceiros. A lei criada... A análise feita pelo Senado Federal apresenta 5.729 casos entre 2021 e 2024. Aponta um padrão recorrente. 59,4% das vítimas foram mortas pelo companheiro, 21,3% pelo ex-companheiro, 10,2% por outros familiares. Apenas 4,9% dos autores eram desconhecidos. Em 97,3% dos casos, o agressor era homem. Os dados reforçam que o feminicídio majoritariamente acontece dentro de casa, no contexto de relações íntimas. É difícil, sabe, ser mulher todos os dias, você tem que sair na rua, você tem medo. Querendo ou não, o Brasil é um país muito misógino, muito machista. Eu acho que por causa que na nossa história na sociedade, né, a gente veio tipo de uma sociedade que sempre acreditou que os homens fossem superiores às mulheres, assim. Porque a gente vem vindo de uma série, sempre existiu, né, mas em que muitas mulheres são mortas, são violentadas, são assediadas, são estupradas todos os dias, muitas vezes por minuto, sabe? E tem muitos homens que se aproveitam disso, né, pra enfim, atacar, enfim, mas machucar mulheres. Acho que em algum momento precisou de uma lei pra parar com isso. E por muito tempo elas não tiveram voz pra isso, elas não tiveram nada que suporte. Olha, eu acho que as leis, elas servem como uma forma de garantir a nossa liberdade, de uma forma limitada, claro, mas para assegurar a liberdade individual dos outros, assim como um dos principais o direito à vida, né? Então, de proteger as mulheres, as leis são essenciais, principalmente no Brasil, porque, querendo ou não, o Brasil é um país muito misógino, muito machista e vem crescendo também. Então há uma necessidade de garantir os direitos delas. Bem, o feminicídio ele é um crime contra a mulher, né? Um crime de homicídio, mas que tem por base, ele tem como razão a desigualdade e o gênero da mulher. Então, assim, são sinais que costumam aparecer antes do crime, o isolamento da vítima, a vítima se afasta da família, dos amigos, existe esse isolamento social e sempre envolto em ameaças, em constrangimentos. Então, isso é uma característica e alguns sinais que costumam acontecer antes do crime em si. Houve uma alteração de lei. Antes dessa alteração, o feminicídio ele era tratado como um homicídio qualificado. Existia uma qualificadora para o homicídio, quando era contra a mulher em razão do gênero. Depois dessa alteração de lei, foi criado um tipo penal específico para o feminicídio, né? Passou a ser chamado de feminicídio, que é quando existe um homicídio contra a mulher e que tem como razão a diferença de gênero,
a dependência econômica, a dependência psicológica, violência doméstica, enfim. Então, quando tem essa motivação pelo gênero, por ser uma mulher. Então, esse tipo penal, ele agravou as penas. Agora, a pena ela é muito maior do que a do homicídio qualificado. Então, agora a pena pode ir de 20 a 40 anos de prisão. Os especialistas falam que seria importante o monitoramento em tempo real, o monitoramento das pessoas que já cometeram agressões, que já cometeram tentativas de feminicídio. Normalmente essas pessoas, depois de que o juiz dá um afastamento do lar, né, que proíbe o agressor de chegar próximo à vítima, normalmente essas pessoas são monitoradas. Mas muitas vezes a polícia é acionada somente depois de uma tentativa, né, de aproximação. Então, o que traria um resultado bom é que esse monitoramento fosse mais próximo do tempo real, que a polícia pudesse ficar sabendo disso em tempo real e pudesse proteger a vítima antes de que o agressor chegasse próximo dela. Bom, o atendimento feito na polícia para registro de ocorrência, normalmente a gente prioriza que o policial seja uma policial mulher e que haja um acolhimento dessa vítima. Então, um acolhimento com uma conversa, que a vítima possa relatar os fatos sem sofrer nenhum julgamento, né, que ela se sinta à vontade, amparada, e normalmente é feito por uma policial mulher. E daí é feito o registro dessa ocorrência, do crime, né? A pessoa relata tudo o que aconteceu, quem é o agressor. Normalmente tem outros casos que já aconteceram antes, né, da tentativa de feminicídio ou do feminicídio em si. Então já tem um histórico de violência anterior. Então é feito o registro dessa ocorrência e a avaliação dos riscos. A avaliação dos riscos é o encaminhamento que é dado para essa ocorrência. Se a pessoa precisa se ela tem uma necessidade de abrigo imediato, se ela precisa de algum atendimento psicológico, então é feito esse encaminhamento. E aí, num terceiro momento, a medida protetiva, se a gente precisa encaminhar isso para o juiz, isso é feito rapidamente, de uma forma mais célere, para que o juiz decida sobre o afastamento dessa pessoa, uma medida protetiva, né, proibindo que o agressor se aproxime da vítima. E no último momento se forma uma rede de apoio, que seria esse atendimento psicossocial, em abrigos, ou, enfim, protegendo a vítima de alguma forma, né? São esses os encaminhamentos que se dão depois do registro da ocorrência.